Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, esta aquela edição tradicional em que nós resumimos os acontecimentos da semana, e esta primeira semana do ano de 2020, ela é uma semana bastante complexa, afinal das contas, no dia 3 de janeiro, eclodiu uma notícia extremamente alarmante de que os Estados Unidos da América, através de um bombardeio, havia feito uma vítima muito importante para o regime iraniano. Desde então, os desdobramentos avançaram. Diz que me diste de cada um dos lados. Ontem houve o revide, o Irã bombardeou 2 bases militares americanas com pelo menos 12 mísseis e a situação ainda não está clara, não sabemos exatamente quantas vítimas foram feitas. E à 00:40, uma outra notícia bastante preocupante abalou o mundo. Um avião da companhia aérea da Ucrânia, viajando entre as duas capitais, Teherã e Kiev, ele simplesmente caiu, fazendo 176 vítimas, entre eles a maioria iranianos. Mas vamos então às manchetes para que depois possamos esclarecer essa situação preocupante que o mundo vive na primeira semana de 2020. A manchete da quarta-feira, dia 1º de janeiro, dia de ano, manchete da Folha de São Paulo, número 33.145, diz: São Paulo é o palco da luta democrática, afirma Bruno Covas, o prefeito de São Paulo e que está sendo tratado de um câncer. Em tratamento contra câncer, prefeito diz que qualquer coisa o emociona e que solidariedade é impressionante. Separamos também uma notícia internacional na página A9, no mesmo caderno, primeiro caderno, só que na seção Mundo. Multidão ataca embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Invasores não chegam a prédios principais e funcionários estão em segurança. Segundo os Estados Unidos, foi esse ataque à embaixada norte-americana em Bagdá, no Iraque, que gerou, então, o revide norte-americano e, consequentemente, esse estado de conflito em que nós estamos no momento. A manchete da Folha de São Paulo, da quinta-feira, 2 de janeiro de 2020, dizia o seguinte: desde 2003, governo não demite por desempenho. Prevista na Constituição, a punição por insuficiência não é regulamentada. Corrupção motiva 65% das expulsões do serviço público. Então, a matéria que toca na, digamos, garantia à inviolabilidade que possuem os funcionários públicos. Separamos também para o dia 2 de janeiro uma reportagem, uma matéria sobre o mundo. Após ataques, grupos deixam embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Conflito aumenta a tensão entre Washington e Teherã no Oriente Médio, dado então como consequência do ataque realizado no dia anterior, ocorreu a evacuação da área da embaixada norte-americana inteira. Provavelmente os Estados Unidos estava procurando um revide e foi o que o mundo ficou sabendo no dia seguinte.
No dia seguinte, sexta-feira, 3 de janeiro de 2020, a manchete da Folha era: Lei de abuso de autoridade será desafio para a Operação Lava Jato. Medida entra em vigor hoje e veta procedimentos que marcaram a operação. Então, no dia 13 de janeiro, a medida, a nova lei de abuso de autoridade, fique bastante atento, porque isso é muito comum em vários tipos de autoridades, que eu coloco entre aspas, sobretudo no caso brasileiro, onde a maior parte é extremamente despreparada. Você fique muito atento, porque os seus direitos aumentaram. Na página A8, eu selecionei também uma reportagem. Milhares fogem de incêndios na Austrália. Nós que estamos fazendo um especial exatamente sobre os incêndios na Austrália. Calor extremo no fim de semana deve piorar a crise. Êxodo em massa está entre os maiores da história do país, falando da situação complexa que vive a Austrália, e por isso eu os convido a acompanhar o especial que estamos fazendo acerca dos incêndios na Austrália, nós que já postamos um destes programas. No dia seguinte, o sábado, 4 de janeiro de 2020, temor de guerra cresce após Irã prometer vingar o general que foi morto pelo bombardeio norte-americano. Autorizado por Trump, ataque de drone mata Qasem Soleimani, homem forte do regime de Teherã. Era o grande destaque da manchete do primeiro sábado do ano novo. Na página A10, setor mundo deste primeiro caderno, nós também destacamos a situação. Ataque dos Estados Unidos mata general do Irã em Bagdá e aumenta a tensão na região. Líder supremo iraniano promete vingança implacável, enquanto Trump diz que Irã nunca venceu uma guerra. Então, como eu disse, é aquela troca de acusações, troca de provocações, disse que me disse, porém, por hora, ocorreu somente estes dois, digamos, delicados momentos. O bombardeio, o ataque à embaixada norte-americana em Bagdá e a resposta norte-americana assassinando o general Qasem Soleimani. No dia seguinte, domingo 5 de janeiro de 2020, primeiro domingo do ano, iniciando a segunda semana do ano, brasileiro confia mais em Sérgio Moro, diz o Instituto de Pesquisa Datafolha. Ministro supera 11 figuras públicas, inclusive Lula e o presidente Jair Bolsonaro, como a figura que deveria representar os brasileiros na próxima eleição presidencial em 2022. Na página A13, nós também destacamos um fato do caderno Mundo. Com grito de morte aos Estados Unidos, funeral de general iraniano reúne multidão. A cerimônia em Bagdá vira ato contra Washington. Região de embaixadas na cidade de Bagdá é alvo de ataque por conta de forças iraquianas, sobretudo de rebeldes e milicianos. Já na segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, a manchete volta a ser internacional. Irã deixa acordo nuclear. Iraque pode expulsar os Estados Unidos do seu território. Países reagem a assassinato do general Qasem Soleimani e Trump volta a advertir o Irã: se houvesse um revide,
que seriam atacados 52 pontos estratégicos do território iraniano. Na página A8, nós destacamos: Parlamento do Iraque expulsa a tropa dos Estados Unidos. Medida que deve ser aprovado pelo primeiro-ministro foi tomada em represália a ataque que matou militar iraniano. Então o Iraque, antigo adversário do Irã, numa famosa guerra Irã-Iraque que nós, inclusive, já falamos sobre ela quando descrevemos as crises do petróleo, está na playlist de Oriente Médio, que você pode, inclusive, se inteirar sobre a região ali, várias aulas, mas desta feita o Iraque, o seu primeiro-ministro, está a favor do Irã, aliado do Irã, e pretende expulsar as tropas norte-americanas do seu território. Por fim, na terça-feira, 7 de janeiro de 2020, a Folha de São Paulo, de número 33.151, destaca: governo tira da Previdência e paga 13º do Bolsa Família. Ora, mas isso não é uma pedalada? Isto não é ilegal? Não foi isto que derrubou a presidente Dilma Rousseff? Voltou a ser repetido e ninguém está falando nada? Atraso em aposentadorias abre margem para saldar promessa de Bolsonaro. Ele atrasou o pagamento das aposentadorias para, pela primeira vez, pagar o 13º para o Bolsa Família. Que bom! Assim você vai conhecendo quem é Jair Bolsonaro e vai aprendendo que, mais uma vez, você foi feito de, digamos, uma marionete, porque eu não quero, nesse primeiro jornal do ano, xingar ninguém. Página A10, seção Mundo, eu destaquei: Estados Unidos negam retirada de tropas após citar saída segura do Iraque. General afirma que mensagem era um rascunho. Qasem Soleimani será enterrado nesta terça-feira. Pois é, gente, inclusive o jornal traz uma foto mostrando o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, chorando durante a cerimônia fúnebre do general Qasem Soleimani. Pois bem, meus amigos, com mais esta edição, nós conseguimos atualizar os primeiros 7 dias do novo ano, do segundo ano do nosso canal Geomasa, que produz o Jornal do Masa. Por falar nisto, que tal se você deixar o seu like, seu joinha, positivar o canal, se inscreva no canal Geomasa, faça um comentário incentivando, participando, sugerindo alguma reportagem para o Jornal do Masa. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que a gente seja ainda mais visto, ainda mais conhecido nesta importante plataforma. Ok, pessoal? Deem a sua força. E se tiver sobrando algum recurso financeiro e você quiser colaborar com o canal, nós temos as contas, a conta poupança, a conta corrente. É só me procurar que eu te passo pessoalmente. Ou se você quiser entrar no programa Apoia-se, estamos aí sempre precisando de apoio, porque, por exemplo, nós revertemos todo o apoio dado até agora no Apoia-se na assinatura da Folha de São Paulo. Que tal se você colaborar para a gente assinar o Estado de São Paulo e fazer muitas vezes a contraposição? Mas por hoje é só, ficamos aqui, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até uma próxima!